Bom, vamos começar então com o método de arquivamento alfabético. Primeiro, qual vai ser o método que eu vou utilizar? De uma maneira geral, qualquer método que você utilizar, se for bem aplicado, pode trazer bons resultados, tá certo? Segundo, vai depender das funções, da estrutura da entidade. Quais são as atividades que aquela empresa exerce? E aí você vai escolher o método. Mas também posso usar mais de um. Quando você toma em consideração o nome e o número, você está usando o alfabético e o numérico. Por exemplo, você vai a um salão de beleza. Assim, se eles já tiverem você no seu banco de dados, no banco de dados. E disseram assim, como é seu nome? Aí você dá. Aí digamos que eles não localizam vocês. E o seu número telefônico? Ou a mesma coisa acontece quando você liga para a pizzaria. Eles conseguem localizar você pelo número telefônico. E aí depois vão pegar o endereço. Não é assim que funciona? Pois bem, eles poderiam também te localizar pelo endereço. Aí utilizaria o geográfico. Então, olha como eu posso utilizar vários métodos de arquivamento. Geralmente, quando o volume de documentos é muito grande, o numérico ele é muito utilizado, porque a probabilidade do erro é menor. Você pode notar, por exemplo, meu nome é Giovana. E aí, ele é muito simples, é muito comum o nome. Mas ele pode ser escrito de várias maneiras. Pode ser G-I-O, G-E-O, G-O, J-O, e assim vai. Então, como ele pode ser escrito de várias maneiras, na hora de arquivá-lo de acordo com o método alfabético, a probabilidade do erro é muito maior do que o método numérico. Então, quando eu tenho um volume de documentos muito grandes, no caso do governo, por exemplo, que tem muita correspondência e processos, o ideal é utilizar o método numérico. Tá certo? Vamos então aqui para o método alfabético. O método alfabético vai ter 13 regras de alfabetação. A primeira, ele vai dizer que os nomes, eles são arquivados de acordo com o último sobrenome. Então, digamos que eu tenho aqui o nome Patrícia Ana Furtado Rebouças. Aí, digamos que eu tenho também o nome Raimundo Aguiar. Aí tem também aqui o nome Pedro Paulo Coelho. Pronto. Digamos que eu tenho esses 3 nomes para arquivar. De acordo com as regras de alfabetação, eu vou arquivar pelo último sobrenome. Então, vou arquivar por Rebouças, por Aguiar e por Coelho. Eu nem ligo se tem 2 nomes e 2 sobrenomes, um nome e um sobrenome. Eu vou arquivar pelo último. Então, vou arquivar aqui por Rebouças, Aguiar e Coelho, por ordem alfabética. Aguiar vem primeiro, então vou colocar aqui Aguiar, Raimundo, depois Coelho, Pedro Paulo e depois Rebouças, Patrícia Ana Furtado. Você não pode, pessoal, em nenhum momento você pode abreviar nome, tirar de jeito nenhum. Você vai arquivar assim como se apresenta. Então, isso eu vou ter, eu vou ter que arquivar pelo último sobrenome. Tá certo? Segunda regra. E se os sobrenomes forem iguais? Se eu tiver assim, por exemplo, Henrique José Amorim Ana Paula Silva Amorim João
Alberto Amorim. Pronto. Digamos que eu tenho isso aqui. Nós sabemos que a gente arquiva pelo último sobrenome. Amorim, Amorim, Amorim. Se está repetido, aí eu vou para o prenome. Aqui é H, aqui é A e aqui é J. Então, o primeiro vai ser Amorim. Ana Paula Silva. Olha que fácil. Segundo, Amorim. Aí, por ordem alfabética, vem um H, né? Henrique José. E por último, Amorim. João Alberto. Tá certo, povo? Pois muito bem. Vamos para outra regra. Digamos que eu tenho sobrenomes compostos por um substantivo e um adjetivo. Por exemplo, o nosso professor querido, Fernando Castelo Branco. Fernando Castelo Branco. Aí eu boto aqui também Valdemar Monte Verde. E vamos colocar um sobrenome separado por hífen, como Heitor Villa-Lobos. Sobrenomes compostos por um substantivo, Castelo, e um adjetivo, Branco. Substantivo, Monte, adjetivo, Verde, ou separados por hífen, não se separam. Eu arquivo ele inteiro. Então, significa que aqui eu vou arquivar por C, por M e por V. Coincidentemente, já está na ordem. Então, eu vou colocar aqui Castelo Branco. Fernando. Monte Verde. Valdemar. Villa-Lobos. Heitor. Tá certo? Então, são considerados os compostos e não se separam. Muito bem. Agora, existem sobrenomes formados por Santa, São, não é assim? Então, por exemplo, Maria Expedita, eita, Santa Rita. Acho que isso aqui vai ser a regra 5, né? 4. Maria Expedita, Santa Rita. João Arthur, São Paulo. Mário. Bota Maria. Maria Ana, Santo Cristo. Pronto. Então, digamos que eu tenho sobrenomes formados por Santa, São, Santo. Eles são considerados compostos e não se separam. Então, vou arquivar aqui por Santa Rita, São Paulo, Santo Cristo e... Santa Rita, São Paulo e Santo Cristo. Então, vamos letra por letra. SSA empatado, AA empatado, NON. O N vem antes do O. Então, Santa e Santo vem antes. Depois, TT empatado, AO. Então, Santa Rita vem primeiro. Então, aqui vai ficar assim. Santa Rita. Maria Expedita, Santo Cristo,
Maria Ana. E São Paulo. João Arthur. Tá certo? Então, sobrenomes compostos por Santa, não são separados. Muito bem. Próximo. E partículas? Partículas, por exemplo, o pessoal tem tantos nomes e na hora sempre me dá um branco, é incrível. Vou colocar aqui Davi, Rebouças da Silva. Ana Maria do Couto. Paulo de Aguiar. Pronto. Quando a gente tem partículas, a gente arquiva pelo último sobrenome. Essas partículas da, do, de, não são consideradas nas regras de alfabetação. Então, você vai arquivar por S, por C e por Aguiar. Então, vai ser Aguiar, Paulo de. Depois, Couto, Ana Maria do. Depois, Silva, Davi, Rebouças, da. Tá certo? Não são tomados em consideração nas regras de alfabetação. Agora a gente vai ter uma exceção. As partículas de nomes estrangeiros. As partículas de nomes estrangeiros, se estão em maiúscula, podem ser tomadas em consideração. Se estão em minúscula, não. Olha só como é que funciona aqui. Leonardo, Da Vinci e Leonardo DiCaprio. Os nomes estrangeiros, eles são igual aos brasileiros, de uma maneira geral. São arquivados pelo último sobrenome. Tá certo? Com exceção dos espanhóis e dos orientais, que a gente vai ver já já. Então, arquiva pelo último sobrenome. Só que quando a partícula vem em maiúscula, ela é tomada em consideração, e quando vem em minúscula, ela não é tomada em consideração. Então, aqui, na verdade, eu vou arquivar por Da Vinci e Caprio. Caprio vem antes, porque é C. Então, Caprio, Leonardo de. E Da Vinci, Leonardo. Tá certo? Então, as partículas de nomes estrangeiros, se vem em maiúscula, pode ser considerada. É considerada. Muito bem. E os nomes estrangeiros são arquivados iguais aos brasileiros, pelo último sobrenome, com exceção dos espanhóis. Nos nomes espanhóis, são arquivados pelo penúltimo, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Alejandra Ocampo Bolaños. Ruth Auxiliadora Sánchez Obregón. Sauri Ruiz Carrina. Pronto. Você vai arquivar esses sobrenomes, esses nomes espanhóis. Enquanto no Brasil você arquiva pelo último sobrenome, aqui você vai arquivar pelo penúltimo, por Ocampo, Sanches e Ruiz. Tá certo? Só que você não pode tirar
e deixar um buraco. Então, vai ficar aqui por O, por S, por R, tá? Então, o O vem antes. Então, vai ficar aqui Ocampo, Bolanhos, o Bolanhos vai acompanhar Alejandra. Primeiro o R, depois o S, né? Então, Ruiz, Carrina, Sabre. E Sánchez, Obregón, Ruta Auxiliadora. Isso por quê? Porque nos nomes espanhóis, eles colocam primeiro o nome do pai, depois o nome da mãe. No Brasil, a gente coloca primeiro o nome da mãe, depois o nome do pai. Não é assim? Então, por isso que eles são arquivados pelo penúltimo. Mas, como eu disse, isso termina puxando tudo, ó. Eu não posso tirar e deixar o buraco. Tá certo? E os nomes orientais? Como é que funciona? Nos nomes orientais, eu arquivo assim como se apresentam. Então, por exemplo, digamos o nome aqui, vamos colocar aqui, Mohamed Ali. Raj Ananda. Yang Li. Pode ser japoneses, árabes, né? Então, digamos que a gente tem esses nomes para arquivar aqui, tá? Eles arquivam assim como se apresentam. Vamos arquivar por M, por R e por Y. Tá certo? Termina ficando na ordem. Tá? Então, eu vou arquivar aqui. Não precisa fazer nada. Só repetir. Tá? Então, vou arquivar aqui por Mohamed Ali, Rajananda, Yang Li. Tá certo? Tá bom, então. Então, aqui fica idêntico. Muito bem. Agora, vamos para uma nona regra aqui. Deixa eu ver qual que eu não falei. Já falei dos sobrenomes, compostos. Nomes de empresa. Nomes de empresa se arquivam assim como se apresentam. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui a Única, Colégio X, Y, Z, Amanda Soares, LTDA. Eu tenho aqui Oi, Embratel. Pronto. Eu tenho o nome dessas empresas para arquivar. Quando vem um artigo, você coloca entre parênteses e coloca no final. Aqui é o nome de uma pessoa, mas é empresa, LTDA. Então, eu arquivo assim como se apresenta. Então, eu vou arquivar aqui por U, por C, por A, por O, por E. Então, primeiro vai ser Amanda Soares, LTDA, porque é uma empresa. Depois, colégio, por ordem alfabética apenas, ó. X, Y, Z. Depois, Embratel. Depois, Oi. Por último, Única. Esses nomes de empresas. Tá certo? Agora, às vezes a gente tem títulos, como, por exemplo, uma vez eu peguei um cartão de visita que tinha escrito assim, era vereador, professor, doutor, aí eu vou inventar um nome aqui, Camilo Aguiar, Camilo Rebouças.
Pensa na criatura, né? Vou colocar aqui também professora Lidiane Coutinho. Aí eu vou ter aqui também, digamos, ministro Carlos Nóbrega. Pronto. Vou arquivar pelo último sobrenome. Rebouças, Coutinho, Nóbrega. Então, Coutinho vem primeiro. Coutinho, Lidiane. Então, entre parênteses, eu coloco professora. Depois, Nóbrega. Carlos, ministro. Depois, Rebouças. Camilo. Entre parênteses, vereador. Professor. Doutor. Tá certo? Pois muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para outra regrinha. A gente também vai ter os graus de parentesco. Digamos que eu tenho aqui João Alberto Parreira. João Alberto Parreira Júnior. Digamos que eu tenho aqui Felipe Nunes Bezerra Filho. E eu tenho aqui Pedro José Antares II. Não importa, povo. Continua arquivando pelo último sobrenome, Parreira, Bezerra, Antares. Então, Antares vem primeiro, então vou arquivar aqui. Antares II Pedro José. Certo? Aí depois, Bezerra Filho. Felipe Nunes. E por último, Parreira Júnior. João Alberto. Então, você pode notar que o grau de parentesco ele não é tomado em consideração nas regras de interpretação. Continua tudo igual, tá certo? Agora, se dissesse assim, João Alberto Parreira Júnior, João Alberto Parreira Filho, João Alberto Parreira Neto, a regra fala que não é necessário tomar em consideração, não se toma em consideração. Então, você pode arquivar do jeito que você quiser. Claro que a tendência é botar por ordem alfabética, mais como um elemento de distinção, mas não é obrigação. Tá? E às vezes alguns alunos dizem assim, Giovana, mas se aparecer tal coisa, Maria do Rego... Pessoal, o que não tem regra não pode cair em concurso. Porque o que não tem regra, como esses nomes bem complicados, né? O arquivista, ele pode arquivar da maneira que ele achar melhor. Então não pode cair em concurso. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui para outra regra. 12. Existem nomes que às vezes podem aparecer abreviados. Por exemplo, João
Inácio, Pilar. Aí aparece aqui, J, Aguiar, Pilar, Carlos, Pilar. Pronto, vamos dizer que a gente tem isso aqui, certo? Muito bem. A gente vai arquivar por Pilar. Aí tem Pilar, João, vamos desempatar, né? Pilar, João, Pilar, J, Pilar, Carlos. Carlos vem antes do J, então vamos colocar aqui. Pilar, Carlos. Aí depois vem Pilar, João, Pilar, J. O nome abreviado tem preferência, então vai ficar Pilar, J, Aguiar, vai ter preferência. E depois Pilar, João, Inácio. Tá certo? Muito, muito bem. E quando a gente tem eventos, vamos para a última regra. Por exemplo, a gente tem aqui, digamos, primeiro seminário nacional de arquivologia. Temos aqui 20º encontro de administração pública. Oitavo Congresso de Administração Geral. Pronto. Vamos aqui arquivar. Esse primeiro, o número não é tomado em consideração. Então, vou arquivar por seminário, encontro e congresso. Congresso primeiro. Então, vou colocar Congresso de Administração Geral. Oitavo. Depois, encontro. Encontro de Administração Pública. 20º. E por último, Seminário Nacional de Arquivologia. Primeiro. Pronto. Essas são as 13 regras de alfabetação. Se você olhar bem, elas não são difíceis de decorar, tá? A gente arquiva sempre pelo último sobrenome. Nomes espanhóis são arquivados pelo penúltimo, os orientais, como árabes e japoneses, assim como se apresentam. As partículas da, do, de não são tomadas em consideração nas regras de alfabetação. Nos nomes estrangeiros, se vem maiúscula, são tomadas em consideração. Se vem minúscula, não são tomadas em consideração. Números,
de eventos, como o primeiro, 28º, não importa se é algarismo romano, arábico, não importa, por extenso, não são tomados em consideração. Então, são colocados no final, entre parênteses. Assim como os títulos, professor, ministro, vereador, doutor, são considerados no final, tá certo? Entre parênteses. O nome de empresas são arquivados assim como se apresentam, apenas quando vem alguma partícula, alguma preposição é colocado no final, entre parênteses. Sobrenomes compostos por substantivo e adjetivo, separados por hífen, ou formados por santa, são, não são separados, se arquivam completos, tá certo? Que mais eu esqueci de mencionar? Quando vem um nome abreviado, ele tem preferência. Que mais? Grau de parentesco não são tomados em consideração. E só, tá certo? Pois, muito bem. Essas são as 13 regras de alfabetização. Na próxima aula a gente continua com mais métodos de arquivamento. A gente vai para o numérico, tá bom? Um abração a todos.